Graça e paz, irmãs. Bem-vindas a mais um devocional. Eu estarei falando mais sobre Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 15, que fala quando as pessoas estavam levando as crianças para Jesus abençoar. E os discípulos, eles estavam repreendendo as pessoas que estavam fazendo isso. E Jesus chamou a atenção dos discípulos, falou que era para deixar as crianças estarem perto dele. E trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós estamos impedindo que os nossos filhos estejam perto de Jesus. Isso através das nossas atitudes. Quando nós estamos na igreja e a gente não tem amor pela obra, não temos zelo pela palavra, não ensinamos nossos filhos a ler a Bíblia, orar, ter uma vida intencional, nós estamos afastando os nossos filhos da presença de Jesus. E nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas. E lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, do 4 ao 8, estarei lendo para explicar um pouco melhor sobre. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor, Ele é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre as mãos e prendas a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui é o mandamento, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, os nossos filhos, ele tem nos observado, ele nos observa. E muitas vezes não é a nossa cobrança que vai fazer com que os nossos filhos amem a Deus sobre todas as coisas. É o nosso comportamento. Como nós temos nos comportado? Será que de fato nós temos amado a Deus? Nós temos priorizado a presença de Deus? Nós temos ensinado os nossos filhos a guardar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas? Nós temos ensinado, igual está em Deuteronômio 6, os nossos filhos, a palavra de Deus em todos os momentos, ao deitar, ao se levantar, na hora das refeições, ou seja, 24 horas por dia, nós temos ensinado os nossos filhos a amar a presença de Deus. E também Deuteronômio 11, do 18 também, até do versículo 18 ao versículo 21. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendas à testa como lembrança. Ensine-as aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escreva-nas nos batentes das portas de suas casas, em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, você e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Essa palavra de Deuteronômio diz que o nosso Deus, ele é o quê? Ele é geracional. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a guardar as palavras de Deus dentro do coração deles. Lá em Provérbios 22:6, a palavra diz: ensine a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando nossos filhos estiverem realmente com a palavra de Deus guardada no coração deles, não são os problemas que vai separar os nossos filhos da presença de Deus. Nós vamos ensinar os nossos filhos a amar a presença de Deus. E nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a presença de Deus. Aqui em Marcos capítulo 10 também fala sobre o divórcio. Jesus falou
para os discípulos, para aquelas pessoas, que foi por causa da dureza do coração do homem que Moisés permitiu dar carta de divórcio. Só que Deus no início não foi assim, que Deus fez o homem e a mulher para constituir uma família, para estarem juntos, para amarem a presença de Deus. E é incumbência, é responsabilidade do casal, do pai e da mãe, estarem juntos, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a amar a presença de Deus. E muitas vezes, quando nós estamos na nossa casa, muitas famílias, muitos filhos, eles já cresceram e eles não amam a presença de Deus, porque os próprios pais, eles são responsáveis por isso, porque muitas vezes, em vez de estar dentro de casa, ensinando o filho a amar a presença de Deus, a amar a igreja, o que os pais fazem? Os pais começam a falar mal da liderança, falar mal dos pastores. Então nós temos que nos atentar em relação a isso. Será que os nossos filhos têm ouvido dos nossos lábios palavras que não convêm? Será que nós estamos falando mal da nossa liderança, dos nossos pastores? Os nossos pastores precisam ser respeitados. Os nossos filhos precisam ouvir dos nossos lábios elogios sobre a igreja, porque nós somos a igreja. Nós temos que nos preparar para receber o noivo que é Jesus. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que deixar legado. Será que nós estamos de fato ensinando os nossos filhos no caminho? Nós estamos andando com eles no caminho? Nós não precisamos ensinar os nossos filhos, eles ter obrigação de ir à igreja. Nós temos que ensinar nossos filhos a amar a presença do Senhor, amar estar na igreja conosco. E nesse processo de educação de nossos filhos, que é nossa responsabilidade, nós temos que ensiná-los no caminho do Senhor. Nós temos que atentar para as coisas que podem levá-los ao compromisso de viver uma vida ao lado de Jesus. São pontos como orar, ler a Bíblia, ter a vida devocional, ir à igreja, ser ativo na obra do Senhor e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que inculcar, igual está em Deuteronômio, nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos, para que eles possam crescer nesse caminho conosco, e crescer fazendo a diferença nessa geração corrompida e perversa. Nós temos que deixar legado para a próxima geração, porque o nosso Deus é geracional e depende de nós, como pais, ensinar os nossos filhos. E muitos casais estão passando para os filhos coisas que não convêm, coisas que as crianças elas não têm estrutura para suportar. E essa questão do divórcio também foi permitida por causa da dureza do coração do homem. Só que Jesus, ele não quer que uma família se desfaça. É uma aliança. Assim como Jesus, nós temos uma aliança com Jesus, nós que somos casados, nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, é com o nosso esposo. E os nossos filhos, eles têm nos observado. Será que os nossos filhos, quando eles crescerem, eles vão querer constituir uma família quando eles têm olhado para nós? Será que eles vão querer seguir o nosso exemplo? Porque eles têm nos observado. Nós que discipulamos os nossos filhos. A nossa casa é um pequeno rebanho e cabe a nós, como mulheres sábias, ensinar os nossos filhos no caminho. Ensinar eles a amarem a Deus sobre todas as coisas.